Olá, meus caros amigos, como é que estão? Tudo bem? Nós vamos dar início a mais um curso sensacional aqui para vocês, da Educafit, sobre as drogas utilizadas ou usadas no emagrecimento e na obesidade. Eu sou o professor José Henrique Bonfim, trabalho nesse segmento há pelo menos 10 anos, trabalho juntamente a esse segmento com suplementos alimentares também e medicamentos na prática esportiva. E a gente vai falar um pouquinho desses medicamentos, não só um pouquinho, vamos desmembrar alguns medicamentos aí que têm sido utilizados pelos nossos pacientes. Vocês sabem bem que as pessoas buscam emagrecimento a qualquer custo, às vezes de uma forma rápida, e nós sabemos como as coisas funcionam. Esse tipo de perda de peso, e não de emagrecimento acelerado, né? Perda de peso acelerada, ela provoca sintomas claros de flacidez, né, de redução de massa muscular esquelética, e então nós temos que saber orientar nossos pacientes. Então, vai ser uma série aí de alguns vídeos que vocês vão ter acesso de informações muito claras, baseadas em evidência, sobre como atuam essas drogas, né? A gente vai iniciar dando enfoque aí dos mecanismos ligados ao apetite, né, os peptídeos que estão envolvidos, as substâncias que estão envolvidas no nosso organismo, que sinalizam para o nosso cérebro quando a gente tem um aporte calórico e quando a gente, né, já está em estado de saciedade. E vocês vão entender como que as drogas são colocadas no mercado, quais são aquelas que são autorizadas realmente, e quais drogas a gente pode ter aí um processo que leva a eventos danosos, tá? Então, eu espero que vocês aproveitem. Eu vou deixar um material de apoio para vocês também, né? Os artigos, vou deixar todos ao final dos vídeos, para vocês poderem se orientar. Então, vamos dar início aqui. Quais são os medicamentos que nós temos interesse em estudar? Então, são aqueles medicamentos que atuam, de alguma forma, nos sistemas que controlam o aporte calórico, né? A ingesta de alimentos, ou a ingestão de alimentos. Então, a gente vai dar enfoque nas drogas que são simpático-miméticas. O que são simpático-miméticas? Então, elas miméticas imitam, mimetizam o sistema nervoso autônomo simpático, que é regido pela adrenalina. Se nós pensarmos em termos evolutivos, pessoal, a noradrenalina e a adrenalina são os hormônios que inibem a questão do apetite, inibem, né, a ingestão de alimentos, porque eles são secretados naquele momento que, evolutivamente, nós íamos caçar ou lutar, brigar por território. Então, não era um momento de se alimentar. Então, são os hormônios que bloqueiam, lógico, com os outros efeitos da adrenalina, mas são os hormônios que bloqueiam aí o apetite. Então, os medicamentos que atuam nesse sistema são os que atuam nos receptores adrenérgicos, e aí eu vou explicar eles para vocês. Os receptores beta da adrenalina, os receptores beta do tipo 1, do tipo 2, mais focados aí nos receptores do tipo 2, principalmente porque está ligado ao tecido adiposo, tem uma densidade maior desses receptores no tecido adiposo. Os adrenérgicos diretos, são aquelas drogas que liberam a adrenalina e não atuam nos receptores, como agonistas. Drogas que atuam como dopaminérgicas, serotoninérgicas ou drogas que atuam nos sistemas mistos. Dessas drogas, nós vamos ver aí as anfetaminas, nós vamos ver alguns antidepressivos e alguns medicamentos que atuam em uma condição especial, que são os antiasmáticos, muito utilizados, principalmente por bodybuilders aí, para redução do percentual de gordura corporal, com risco, tá? Sempre o que eu quero dizer para vocês que o uso desses medicamentos não apresenta nenhum tipo de segurança total. Nenhum medicamento, pessoal. Aí vamos verificar também os fármacos que atuam diretamente no sistema nervoso central, principalmente as anfetaminas, as drogas que hoje são utilizadas, basicamente uma droga que é utilizada que é o antagonista de receptores opioides, perdão, antagonista de receptores opioides, e algumas outras drogas estimulantes, geralmente por um mecanismo muito parecido com as anfetaminas. As anfetaminas, elas aumentam muito a concentração de dopamina. Então, por isso que elas têm esse efeito que é muito predominante, né, de também controlar o apetite. E aí, os demais medicamentos usados em obesidade e distúrbios metabólicos, que vão nos servir, lógico, para questões do emagrecimento. Lembrando que quando eu falo de emagrecimento, pessoal, eu falo de redução do tecido adiposo, tá?
Então, muito se busca aí na questão da estética, né, a redução do tecido adiposo, mas são os medicamentos que diminuem o percentual de gordura. Será que existe isso diretamente? A gente sabe que não é um processo fácil, e vocês vão entender o porquê logo a seguir. Então, são os medicamentos que inibem a absorção de lipídios, essas demais drogas, né, e carboidratos, como o Orlistat, aquelas drogas que promovem saciedade. Hoje, no mercado, nós temos poucas que têm esse mecanismo. Os anorexígenos diretos, então, substâncias que reduzem o apetite, e drogas usadas em diabetes, né? Hoje, talvez os agentes mais importantes, aqueles que, nos ensaios clínicos, já se demonstraram com maior potencial de redução do peso corporal. Em percentual, não em quilos, né? Os artigos publicados mostraram redução em percentual. Isso é muito interessante. Perdão? E lembrem-se que, na verdade, o que a gente busca com esses medicamentos é o tratamento da obesidade, tá? E tem alguns novos agentes que foram introduzidos no mercado. Para a obesidade, a prescrição ela deve seguir padrões ligados às diretrizes brasileiras ou internacionais, tá? Nós temos o documento base que traz para nós aí uma abordagem não farmacológica, quer dizer, a busca pela qualidade de vida, por hábitos saudáveis, questão da dieta, da atividade física e do sono. Eu acho que esses são os fatores mais importantes, porque esses fatores, você, na verdade, podem modificar todo o curso, né, da questão ligada ao seu peso, ao peso do nosso paciente, que seja. Eh, o sono talvez seja um dos pontos mais fortes, e a obesidade traz distúrbios absurdos ligados ao sono, não só a outras questões. E aí sim, no não sucesso dessa abordagem, nós entramos com a abordagem farmacológica, que é a prescrição de medicamentos, e sempre baseado em evidência, pessoal. Alguns medicamentos a gente realmente vai ver aqui no decorrer dos vídeos, que eles são usados mesmo com uma evidência ainda talvez muito baixa, né, ou mesmo sem evidência, tá. E sim, fitoterapia e suplementação. Será que a gente consegue encaixar a fitoterapia e a suplementação na obesidade? E com resultados eficazes? Então, olha, a última diretriz, ou as últimas diretrizes que foram publicadas foram em 2016. Na verdade, a gente teve muita mudança a partir daí, são quase 10 anos, né? Praticamente 8 anos, e a gente teve muitas alterações, entrada, introdução de medicamentos novos no mercado, principalmente os medicamentos que são usados hoje em diabetes, né, como as incretinas, os incretinomiméticos, né, o famoso Victoza, o Victoza já existia nessa época, mas veio o Saxenda, e aí sim aprovado para obesidade, o Ozempic, né, que então a liraglutida, a semaglutida, e aí a tirzepatida, que é talvez hoje o medicamento mais buscado de todos, são medicamentos caros, mas que o grau de evidência é muito bom para redução do peso e redução do percentual de gordura corporal. Então, como é que eles se baseiam aí nas evidências, como toda diretriz, tá? Então, o grau de evidência, quando vocês virem marcado em algum artigo, vai ser num número e uma letra. Só buscar o cursor aqui, um número, o número 1 quer dizer que é o grau de evidência mais alto, os artigos são de alta qualidade, são meta-análises, né, de revisão de ensaios clínicos, e a letra A quer dizer o grau de recomendação. Então, o descritor semântico, o grau do estudo, né, a potência científica de um estudo, e o grau de recomendação. Então, letra A quer dizer que a droga pode ser recomendada, deve ser recomendada. Então, vai de 1A, o grau de evidência, até 4D, sem nenhuma evidência clínica e sem evidência de recomendação. O tratamento farmacológico, ele é indicado diretamente pelos médicos endocrinologistas, geralmente, quando o IMC do paciente for maior ou igual a 30 quilogramas por metro quadrado. Ou, se no caso ele tiver sobrepeso, 25 a 27 quilogramas por metro quadrado, ou acima, né, de maior ou igual que 25, 27 quilogramas por metro quadrado, se o paciente apresentar comorbidades, como hipertensão arterial sistêmica, dislipidemias, tá? Ou mesmo quando o paciente teve falha em perder peso com tratamento não farmacológico, que é o mais comum, que é o que mais a gente vai observar. De cara, professor, você prefere tratamento farmacológico? Sim, eu acho que é vantajoso na obesidade, principalmente nos graus mais elevados, grau 2 e 3,
porque a redução do peso é importante para, inclusive para a prática de atividade física. Na verdade, a gente vê um problema sério articular, né, articulopatias muito graves no paciente muito obeso, e isso restringe muito, né, o movimento desse paciente. Então, é importante que a gente faça a utilização de medicamentos muitas vezes na obesidade. Ou o que está descrito nas diretrizes, ó, a história prévia de falência com tentativa com dieta já é suficiente para entrar. Então, já não conseguiu com a dieta, já vamos entrar com medicamento. É isso que está descrito nas diretrizes. Os indivíduos que têm MC normal e aumento da circunferência abdominal são considerados obesos viscerais e devem ser tratados na presença de comorbidade. Então, aquele indivíduo que é um falso magro, mas tem aquela barrigona inchada, redonda, aquilo lá, pessoal, é gordura visceral, é onde o risco cardiovascular é maior, e sim, ele deve ser tratado já com medicamento por conta de ser classificado aí, mesmo que ele tenha IMC normal, tá? Mas é classificado como se fosse sobrepeso com comorbidade. E algumas populações específicas, por exemplo, os asiáticos, que têm um padrão, às vezes, físico mais característico de um magro, mas também tem alto percentual de gordura. Então, os medicamentos já são introduzidos na população asiática com sobrepeso e até em MC, com valores de MC menores, por exemplo, de 23 a 27, já tendo comorbidade, enquanto a população não asiática, 25 a 27, tá bem? No Brasil, nós temos liberadas aí nos ensaios clínicos, em aprovação, já com aprovação, a sibutramina, o Orlistat e a liraglutida, tá? Liraglutida na versão do Saxenda, com as doses do Saxenda, perdão, até 3 miligramas. Mas nós temos vários medicamentos no mercado sendo utilizados da forma magistral. Hoje a gente recebeu, hoje, que eu digo, atualmente, a gente já tem a entrada de novos medicamentos aí no mercado, como o Cotrave, né, a tirzepatida, o próprio Ozempic, quando entrou muito forte nessa questão. Mas nós temos o topiramato, a naltrexona, a bupropiona, a lorcaserina, foi retirada, mas eu vou falar sobre ela. A metformina é importante, muito importante citar ela. Eu acho que é uma droga que é importante até nas condições de ser associada com outras drogas. Semaglutida, fluoxetina, sertralina, lisdexanfetamina, fentermina, os antidiabéticos todos. Quer dizer, das categorias dos incretinomiméticos, tá? E tem duas categorias de antidiabéticos, nós vamos ver em separado. E alguns medicamentos de uso popular, né, os beta-agonistas, os hormônios da tireoide, né, e demais hipoglicemiantes. Então, nós vamos começar entendendo primeiro, né, que algumas drogas de tão danosas foram retiradas aí já dos Estados Unidos há muito tempo, mas é uma decisão, lógico, essas decisões são locais, né, são dos governos locais. Por exemplo, a sibutramina nunca foi retirada aqui, ela teve uma suspensão aí de proibição, digamos assim, mas ela já voltou a ser utilizada. Então vamos lá. Existe uma onda, já faz algum tempo, nos Estados Unidos principalmente, que chegou aqui até o Brasil, é, de usar um medicamento aí que foi retirado nos Estados Unidos há muito tempo, em 1938, chamado de nitrofenol. E eles alegariam que esse medicamento causaria, né, um efeito muito importante e rápido de secar a gordura corporal. Mas ele é um medicamento de extremo risco, altamente perigoso, tá bom? Para vocês terem uma ideia, esse medicamento levava à morte súbita dos pacientes, ah, neuropatia, além de outros efeitos aí graves. E voltou a ser utilizado mais no submundo aí, né, no mundo underground, principalmente do fisiculturismo. A Minorex, um derivado anfetamínico, foi retirado em 68 por conta de poder levar à hipertensão pulmonar crônica. As anfetaminas tiveram restrições, algumas foram retiradas do mercado americano desde a década de 70 por conta de levar à dependência. Aqui no Brasil elas são vendidas, tá? Principalmente hoje para TDAH. A dependência, hipertensão, intoxicação do músculo cardíaco, né? Toxicidade do miocárdio, e, enfim, leva dilatação do músculo cardíaco também. Nos Estados Unidos, fenfluramina e dexfenfluramina somente ou em combinação com fentermina. Então, qualquer uma dessas duas em combinação com fentermina
ou elas individuais, elas eram permitidas. Em 97 foi feita a retirada dessa formulação com as duas drogas, tá? Por conta de disfunção na válvula cardíaca. Fenilpropanolamina é uma droga que aqui no Brasil foi muito utilizada em medicamentos para os antigripais, de Metap, Naldecon, e também um adrenérgico, né, um simpático mimético. Em 2000 foi retirado mundial por conta de promover acidente vascular encefálico hemorrágico, tá? O derrame. Rimonabant entrou e ficou pouquíssimo tempo no mercado. Era um derivado agonista dos receptores de canabinoides, perdão, antagonista dos canabinoides, então ele promovia a redução do apetite, mas ele levava a transtornos psiquiátricos, depressão e possibilidade de suicídio. E a sibutramina lá nos Estados Unidos retirada por conta do risco de eventos cardíacos, a gente continua tendo ela no mercado brasileiro, a questão é saber prescrever, certo? Então, todo medicamento é saber quando se utiliza. Não é recomendado de forma alguma que sejam associados a substâncias anorexígenas, tá? Em fórmulas. Por que essa recomendação foi feita nas diretrizes? Mesmo associados com ansiolíticos, diuréticos, hormônios, extratos, enfim, porque as fórmulas foram muito comuns nos anos 90 de emagrecimento e muito utilizadas. E nenhuma delas trouxe benefício, né, de eficácia para os pacientes. Causava insônia, né, formigamento, irritabilidade, enfim, agressividade. E a pessoa perdia peso muito rápido, peso, quer dizer, massa magra, que é o mais comum, e depois aquilo volta, né, o tal do efeito rebote, que volta pior. Quais são as estratégias que a gente tem, então, farmacológicas aí no mercado? Inibir o apetite, eu não gosto muito dessa estratégia, mas eu acho que uma coisa é inibir o apetite, outra coisa é promover saciedade, vocês vão entender a diferença. Aumenta o metabolismo lipídico, a lipólise, para depois gerar beta-oxidação. Diminuição da absorção de lipídios e carboidratos e diminuição da compulsão alimentar. Então, essas são umas bases das estratégias para o emagrecimento. Perdão. Vamos entender o mecanismo da fome. Fome, ela tem, na verdade, uma relação muito complexa no nosso organismo, porque ela dita as normas para a nossa sobrevivência. Se você não se alimenta, você não sobrevive. Então, a ingestão de calorias, basicamente, é a base fundamental da nossa vida, né? Então, é uma interação entre o cérebro, o estômago, o intestino, o tecido adiposo, mas que tem a ver com comportamento, com ambiente, tá? A obesidade faz parte desse processo, né? Engordar, né? Ganhar peso tem a ver com ambiente, com comportamento, com genética. Então, existe aí uma relação da atividade do sistema nervoso simpático com o parasimpático, que envolve os receptores adrenérgicos, os adrenoceptores, receptores da serotonina, receptores nicotínicos, muscarínicos, que são da acetilcolina, enfim. Todo um mecanismo muito complexo que envolve o corpo todo. E a gente tem algumas substâncias que ditam esses mecanismos. Então, vamos lá. Quais são as substâncias que nós produzimos que nos abrem o apetite? São chamadas orexígenas ou orexígenos. Grelina, que é o hormônio base, né, que abre o apetite. Neuropeptídeo Y, que seria a tirosina. O gene da obesidade, o gene AGOT, a GRP. Hormônio concentrador de melanina. Orexina, hipocretina, galanina, peptídeo similar à galanina, cerebelina e acetilcolina. Todas essas fazem parte do mecanismo para você ter o apetite. Na verdade, existem mais substâncias, coloquei as principais aqui. E quais são aquelas que promovem redução no apetite? São os anorexígenos, causam saciedade. Leptina, peptídeo, tirosina, polipeptídeo pancreático, que é o PP, né? Colecistocinina, aminina, a própria insulina abre o apetite. A histamina, lembrem que os antihistamínicos são usados para abrir o apetite. Perdão, aqui eu tô falando, falei insulina, abre o apetite, insulina reduz o apetite, me perdoe. Então, são os peptídeos que reduzem o apetite. Então, a histamina, ela causa essa redução do apetite. Quando você bloqueia ela com anti-histamínico, você aumenta o apetite. É muito usada para crianças tomam, né? Ciproheptadina, buclizina, medicamentos aí usados aí para Cubavital, Apivitin, né? Para abrir o apetite. Muitos atletas usam.
Dopamina, hormônio estimulador de alfa-melanócito, que é o alfa-MSH. Essas substâncias são muito importantes, ó, a própria melanocortina, PONC, o transcrito, que é regulado por anfetamina e cocaína, CART, peptídeo similar ao glucagon, onde atuam as incretinas, né, como o Ozempic, o GLP-1, oxintomodulina, bombezina, obestatina, fator liberador de corticotrofina, tropina, perdão, neurotensina, nefastina 1, vasopressina, GH, adiponectina, receptor 4 de melanocortina, MC4R. Então, tudo isso está ligado à redução do apetite. E como que eles atuam no organismo? Por ação em neurônios e receptores. Então, ó, o tecido adiposo vai produzir a leptina e outras adipocinas. Leptina promove o quê? Saciedade. O pâncreas produz insulina e polipeptídeo P, polipeptídeo pancreático. No trato gastrointestinal, são produzidas grelina, peptídeo tirosina, tirosina, GLP-1, colicitocinina. E aí aqui a gente vê uma imagem do hipotálamo, com a glândula principal, controlando os neurônios aqui do CART e do gene do neuropeptídeo Y e do gene AGOT. Vamos lá, vocês veem que aqui tem um sinal de positivo e aqui o sinal de negativo. O que que acontece? Os neurônios do CART ativam através do hormônio, os neurônios ativam através da liberação do hormônio estimulador de alfa-melanócito, o gene MC4R, de melanocortina. Esse gene ativo, perdão, esses neurônios do MC4R vão diminuir a ingestão de alimentos. Então, aqui está, diminui a ingesta. Positivo, aumenta a ação do neurônio, diminui a ingestão. Quando ativa o neuropeptídeo Y, ele, pelo gene AGOT, ele vai diminuir a ação do MC4R, vai aumentar a ingestão de alimentos. Então, você entra em um estado. Primeiro você está no estado, né, de saciedade, aí você abre o apetite para poder digerir o alimento, e depois você volta ao estado de saciedade. Na verdade, esse balanço é conduzido pela grelina e pela leptina, tá? Basicamente. Acho que essa figura mostra bem também os neurônios, ó, a ingestão de alimento, o gasto energético, a balança, né? Do, você está em déficit calórico, né? Ou você está em superávit calórico. Então, a ingestão de um alimento, quando você está em déficit calórico, é acionado todo um sistema para você se alimentar. E aqui mostra as figuras, né, os receptores que a gente tem, de melanocortina, de grelina, do neuropeptídeo Y, receptor MC4R, perdão, o MC4R e o MC3R. Esse aqui é bloqueado pelo gene AGOT, esse não. O receptor YR do neuropeptídeo Y, esse aqui é o Y2R, e os receptores de leptina ou de insulina. E aqui, olha, a insulina sendo produzida, o que que ela vai promover? Então, quem causa, ó, um é negativo aqui, ó, positivo aumenta o apetite, negativo diminui o apetite, certo? Grelina aumenta o apetite, bloqueando esses receptores, perdão, aumentando a ação desses receptores que vão bloquear a ingesta de alimento. Perdão, pessoal, é complexo mesmo. A grelina aciona os receptores do neuropeptídeo Y, que vai acionar os neurônios, aumentando a ingesta de alimento. Me perdoe. E aí o peptídeo tirosina, tirosina não. Ele já vai diminuir a ação dos receptores, bloqueando aqueles receptores MC4R, perdão, aumentando a ação dos receptores MC4R, que vai diminuir a ingestão de alimento. É complexo. Essa é a figura matriz aqui, para vocês entenderem o processo. Não é simples, pessoal. Perceba que, como são vários mecanismos, a gente mesmo às vezes se confunde num mecanismo ou outro. O importante é vocês entenderem que algumas substâncias, como a própria melanocortina e o hormônio estimulador de alfa-melanócito, eles vão promover a diminuição, né, da ingestão de alimentos, o gene CART, né, o transcrito regulado por adrenalina e cocaína, e substâncias como o neuropeptídeo Y e o gene AGOT vão aumentar a ingestão de alimentos. Então, aqui, o que é importante vocês saberem é que tudo é conduzido pelo odor, pela visão, alimento tem uma questão cultural, uma questão de memória, né, de sentimental, pela lembrança do alimento. É lógico, todos nós temos isso, aquela coisa da mãe, aquela coisa do cheiro da cozinha, do cheiro do restaurante, o cheiro do próprio alimento, que você fala, pô, isso aqui me remete a algo bom, e isso é evolutivo, né, de fazer bem, de trazer esse benefício. Para vocês terem uma ideia, a primeira vez que você mama na sua mãe, quando você nasce, então você mama
na teta, vem o gosto da lactose, e aquilo destrói a nossa vida. Faz com que a gente goste demais, né, e do açúcar e busque isso para sempre, né? Porque, na verdade, energia é vida, e pronto. Nada foi feito no seu corpo ali para emagrecer. Então, vamos lá. Tudo é um sistema de acionamento, faz com que as glândulas salivares produzam, né, já substâncias ali para começar a digestão. Então, você já tem a questão do gosto, que vai se traduzir ali até chegar no hipotálamo, na liberação de substâncias, e todas essas que estão em verdinha, verde, linhas verdes, são substâncias que são orexígenas, causa aumento do apetite. Todas essas que estão em vermelho são substâncias anorexígenas, são as vias anorexígenas. E aqui as vias hormonais do sistema nervoso simpático, por exemplo, ativando as células beta, produzindo insulina, que vai ativar aqui, ó, sistemas nos receptores do tecido adiposo, e aí vai aumentar a produção de leptina, por exemplo, e vai produzir saciedade, vai reduzir a ingestão de alimento. Então, esse é o mecanismo. Aqui a gente tem, ó, colicistocinina, ativando mecanismos no fígado, na bexiga, nas glândulas exócrinas. Ela é produzida a partir, né, do trato gastrointestinal. Aqui a grelina faz promover o aumento do apetite por conta de questões ligadas à inibição da saciedade, e por aí vai. Então, resumindo este quadro, nós temos aí mecanismos complexos que acionam gatilhos, porque tudo na nossa evolução biológica foi feito para a gente ingerir calorias. Entretanto, nada foi pensado no exagero, né? Nós começamos a comer muito mais daquilo que a gente precisava, dentro da nossa taxa metabólica basal, da nossa ingestão calórica necessária. Nós tínhamos mais movimento, então também nós vivíamos menos. Então, tudo era um equilíbrio. E esse equilíbrio foi sendo destruído, a gente está num desequilíbrio nutricional por conta da melhora da qualidade de vida em muitos países, por conta da urbanização. Isso fez com que a obesidade crescesse, o sobrepeso crescesse de forma exponencial. Hoje nós temos mais da metade da população mundial com sobrepeso e praticamente 20% da população, que é muita coisa, quase 2 bilhões de pessoas que estão em estado de obesidade. Então, daí a importância da gente conhecer os medicamentos. Então, se preparem, que agora, nos próximos vídeos, nós vamos entrar nas classes específicas, e eu espero que vocês tenham aproveitado. Estou à disposição de todos vocês, assim que vocês precisarem, vou deixar meus contatos com vocês. Até mais, pessoal, até o próximo vídeo.